converso agora com o João Brant, que é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. João, muito obrigada, viu, por aceitar esse convite para conversar com a gente aqui no SBT News sobre um tema que vem mobilizando não só a pauta do Brasil, mas mundo afora, que é a questão do enfrentamento, o combate às fake news. Tem projeto no Congresso Nacional, aguardando votação para isso, tem relatório do deputado Orlando Silva. Eu queria saber se realmente vocês acreditam agora que esse projeto vai ser votado e aprovado e se ele já está no desenho perfeito ou não. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que o projeto que está em discussão na Câmara, ele já tem elementos importantes nele, mas o governo está encaminhando sugestões como uma forma de aprimorar o projeto. Nossa percepção é de que o projeto, especialmente depois de alguns aprendizados aí do segundo semestre, do próprio 8 de janeiro, ele tem como ser aprimorado. Uma parte disso, então, são contribuições que a gente fez, inclusive, a partir da leitura do que poderia ter sido diferente se houvesse outras regras em vigor aí no 8 de janeiro. Então, tem isso, o Ministério da Justiça já vinha dando muita ênfase a isso, o ministro Flávio Dino, a Estela Aranha, que é assessora que trabalha com esses temas, sobre a necessidade de discutir um dever de cuidado, né, um formato de colocar uma camada a mais de responsabilidade das plataformas na condução do processo de moderação ali, que elas fazem um dia depois do outro. Pois é, aí você toca num ponto, né? O que é que realmente já poderia ter sido diferente em relação ao 8 de janeiro e fazendo essa ambientação, né? Que muito que se fala é que aquele 8 de janeiro ganhou a proporção que ganhou, inclusive por causa da propagação em altíssima escala de fake news. Pois é, o que nos preocupa são dois tipos de conteúdo. Um conteúdo que é o conteúdo ilegal. Esse conteúdo, ele não tem por que circular livremente nas plataformas, mas é preciso ter muito cuidado para você não tirar como ilegal um conteúdo que, na verdade, está dentro da lei. Então, você precisa sempre pensar nesse equilíbrio, garantir a liberdade de expressão das pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que as plataformas coíbam a disseminação de conteúdo ilegal. A outra coisa são conteúdos, o que a gente chama de nocivos, né? A desinformação, muitas vezes, ela não está fora da lei, mas ela é um conteúdo nocivo. Nesse caso, você não pode sair removendo esse tipo de problema se ele não for causar um dano específico. Mas se ele pode causar um dano, se ele tem um potencial alto de causar um dano, você precisa ter maneiras de restringir a sua disseminação. Então, acho que o mundo inteiro está buscando essas respostas. Nossa percepção é que o Brasil está alinhado com a discussão que se faz na Europa, a discussão que se faz nos Estados Unidos, em termos de busca de respostas, e nós esperamos sim que essas contribuições que a gente está apresentando ao relator, o deputado Orlando Silva, possam ajudar a aprimorar o projeto e avançar na direção de coibir a circulação de conteúdos ilegais nas redes no Brasil. Qual é o principal ponto, João Brant, que vocês querem ou vão tentar mudar nesse relatório do Orlando Silva, hein? Olha, eu destacaria dois. O primeiro é essa dimensão do dever de cuidado. O que significa o dever de cuidado? As plataformas, elas hoje não são responsáveis pelos conteúdos que circulam nelas, porque se elas fossem totalmente responsáveis, como elas não têm como acompanhar bilhões de postagens, elas iriam fazer vamos dizer assim, uma remoção em massa de conteúdo, ou iriam editorializar esse conteúdo. Isso não seria positivo. Mas o fato delas não serem responsáveis hoje gera um incentivo à omissão, um incentivo a não fazer nada em casos graves. Nós sabemos que elas sim moderam conteúdo, elas sim cuidam de alguma forma do ambiente para que seja um ambiente saudável, mas nós achamos que esse cuidado precisa ser mais efetivo. E aí esse dever de cuidado estabelece então algumas obrigações que são sistêmicas. O que isso quer dizer? Você precisa avaliar permanentemente os seus sistemas, seus algoritmos, o seu funcionamento da sua rede. Você precisa ter auditorias desse funcionamento e você precisa mitigar esses riscos. Ou seja, as plataformas de amanhã precisam ser melhor do que elas são hoje. Se a gente estiver num caminho que a gente vai só piorando, esse é um caminho péssimo para a sociedade. Se a gente apontar na direção correta e for aos poucos estabelecendo essa rota de melhora, eu acho que a gente tem muito a ganhar. E é nessa direção que a gente tem contribuído aí para o debate.
O que você acha dessa não responsabilização sobre o teor do conteúdo que tem nessas plataformas? Porque esse é um dos grandes debates, né, mundiais, você está falando aí sobre essa responsabilização. Mas da forma que está hoje, né, que não tem essa responsabilização sobre o conteúdo. No máximo, a plataforma retira, há uma determinação judicial e retira esse conteúdo do ar. Qual a tua análise sobre a condição que isso termina gerando para quem acompanha esse conteúdo como um todo? Olha, eu vou usar uma figura que eu gosto, que a gente teve um diálogo outro dia com uma das plataformas, e eles diziam, a gente sabe que vocês não querem que a gente seja o árbitro da verdade. A gente falou, de fato, vocês não podem ser os árbitros únicos da verdade, mas vocês não podem ser cúmplices da mentira. Porque essa dimensão entre não haver uma verdade absoluta, mas também não pode haver um relativismo absoluto, para mim, nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. Sem esse ponto de equilíbrio, e aí isso tem a ver com a dimensão e com os regimes de responsabilidade também, nós acabamos ficando num ambiente em que a sociedade tem muito conteúdo ilegal circulando. Ilegal, o que nos preocupa? Nos preocupa, por exemplo, incitação a crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação a terrorismo. Nos preocupa a questão de crianças e adolescentes, que hoje estão sujeitas a conteúdos muitas vezes ilegais na rede. Nos preocupa a questão da saúde pública. Nós vimos na pandemia os efeitos negativos da disseminação de conteúdo danoso à saúde pública. Então, essa perspectiva, ela precisa ter, as plataformas precisam criar mecanismos de cuidar especialmente dos casos onde são conteúdos ilegais com danos pesados a direitos coletivos, né? Também a direitos individuais, mas nesse caso nós estamos destacando aí a questão dos direitos coletivos. Então, se a gente conseguir esse equilíbrio, acho que a gente melhora a discussão sobre regime de responsabilidade. Pois é, sob pena de, quer dizer, se não fazem isso, no teu entendimento, a penalização deveria ser o quê? Olha, eu acho que nós precisamos dizer o seguinte, se você não faz nada se você sabe que um conteúdo ilegal está na sua plataforma, porque também eu não posso obrigar elas a terem um monitoramento de legalidade de conteúdo sobre todos os conteúdos que elas fazem. Mas você foi avisado de que tem um conteúdo potencialmente ilegal. Você avaliou que ele aparece como ilegal. Se você avaliou, pronto, está tudo bem. Você pode manter o conteúdo se você achar que não tem ilegalidade, você pode retirar se achar que tem ilegalidade. Agora, se você foi avisado, não fez nada e não tem cumprido esse dever sistemático de cuidado, você precisa receber sanções, porque essas sanções precisam obrigar as plataformas não a lidar de uma maneira correta ou não com um conteúdo, mas com o conjunto dos conteúdos, com o trabalho sistemático que elas têm condição de fazer. Se sempre numa discussão ampla sobre o que é que seria realmente um controle em relação à divulgação de mentiras ou o que é que seria controle de opinião, há um debate grande sobre isso, e o que seria uma regulação no sentido de podar, né, limitar a liberdade de expressão. Onde é que dá para encontrar, se é que é possível de fato encontrar e determinar que esse ponto de equilíbrio existe? Em primeiro lugar, Rosane, acho que é preciso deixar claro, as contribuições, pelo menos que a gente traz, elas não lidam com desinformação, não transformam desinformação numa questão ilegal. Porque isso é todo um debate mundial sobre isso, de como você precisa ser muito cuidadoso, porque depois o julgamento sobre verdades e mentiras, ele pode ser um julgamento de restrição de opinião, e não é isso que o governo quer, definitivamente. A gente avalia, sim, que há condições de lidar com os conteúdos ilegais, como eu estava falando, de uma maneira mais cuidadosa, obrigando a um dever de cuidado, e que no caso da desinformação, nós precisamos constituir um código de conduta, que seja, inclusive, num processo participativo onde o governo não participará. A proposta nesses termos é de que haja uma discussão sobre um código de conduta, e que esse código de conduta possa apontar na direção de quais as melhores práticas as plataformas têm que assumir para evitar a disseminação de desinformação. Elaborado, quem elaboraria esse código de conduta? De que forma? Me detalhe um pouquinho mais. Olha, isso está na proposta que ainda não foi divulgada, então eu vou guardar um pouquinho de curiosidade, mas eu posso dizer para você que a nossa ideia é que seja uma comissão composta pelas próprias empresas e por parte da sociedade civil, de especialistas, para olhar para esse tema e apontar caminhos. E que a partir do momento dos caminhos, esses caminhos estabelecidos passam a ter
uma força de regra, não de lei, mas uma força de um regramento que as próprias plataformas teriam que cumprir. Mas aqui pensando muito mais, de novo, não em conteúdos individuais, não em tratar o conteúdo XYZ, mas em melhorar os seus sistemas, em fazer com que as próprias regras de funcionamento e arquitetura de funcionamento das plataformas nos ofereça uma rede mais segura, mais saudável e mais confiável. João Brant, em relação ao posicionamento do Brasil, numa comparação com o mundo, recentemente você teve na conferência da Unesco sobre internet e plataformas. Eu queria saber a tua impressão sobre como o Brasil está diante do mundo. A gente está muito atrasado em relação a esse debate? Não, a gente está no mesmo ritmo? Posiciona para a gente se ambientar nesse contexto internacional. Olha, eu acho que a gente está num momento certo de fazer esse debate. O mundo inteiro olha para o Brasil com muito interesse, porque sabe que é um caso crítico de volume de desinformação que circula, e sabe que o Brasil, ao mesmo tempo, tem buscado respostas. Quem foi o primeiro a enfrentar o problema do ponto de vista legal foi a Europa. A União Europeia aprovou um Digital Services Act, que é uma lei de serviços digitais, que vai entrar em vigor agora em junho para as grandes empresas e depois em 24 para as outras empresas. Então nós estamos no tempo, nós estamos, eu acho que na linha certa, no diálogo com os países que têm tradição democrática e que estão olhando para isso também com as mesmas preocupações que o Brasil, e acho que a gente tem todas as condições de avançar. Então, primeiro, estruturando as bases de uma discussão sobre conteúdos ilegais, criando essa avaliação de risco, né? Criando uma obrigação de que as empresas avaliem os seus próprios sistemas e depois avançando nessa discussão sobre desinformação aí com mais tempo e com mais capacidade de encontrar as respostas certas. Nós não temos direito de errar nessa matéria, nós precisamos encontrar as respostas certas e isso vai se dar com um grande debate público. Tem algum país no mundo que sirva de exemplo, que vocês considerem assim um modelo ideal hoje em relação a esse tema, né? Fake news, essa regulação, essa atuação das plataformas? Tem algum país que tenha hoje já esse arcabouço bem desenhado e que seria Acho que sobre o ideal? fake news não. Acho que sobre fake news não. Sobre plataformas eu diria que o modelo europeu ele ilumina um caminho, ele aponta uma direção. E acho que a gente deveria, sim, se inspirar no modelo europeu para poder avançar. Se inspirar não significa adotá-lo ipsis literis, mas significa trazer as referências, inclusive dos mecanismos, porque as plataformas estarão com seus sistemas prontos e adaptados para lidar com eles, e a gente poder trabalhar e, de certa forma, em diálogo com esse processo das plataformas, vai nos ajudar a apontar numa direção melhor para o regramento das plataformas no Brasil. Então, é nessa direção que a gente acredita que deva ir. O que é a principal diferença desse modelo europeu para o que acontece aqui no Brasil, hein? Eu acho que é justamente essa... Bom, primeiro eles têm uma diferença no regime de responsabilidade, né? Uma vez que a plataforma é informada de que determinado conteúdo ilegal está ali, ela passa a poder ser punida por esse conteúdo. Nós não estamos indo tão longe, nós estamos estabelecendo esse dever de cuidado e estamos estabelecendo esse dever para alguns tipos penais específicos, né? Para alguns temas específicos, como eu citei antes. Agora, para mim, o ponto principal é essa dimensão de que você tem uma avaliação de risco e mitigação de risco, que é basicamente esse sistema. É um sistema em que você tenta entender como é que a sua plataforma está funcionando errado, o que está errado e o que está certo, né? O que está gerando efeitos positivos, o que está gerando efeitos negativos sobre os direitos das pessoas, sobre direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras, e você vai corrigindo esses sistemas aos poucos, ou seja, não é ficar moderando o conteúdo e alguém e um órgão ficar dizendo o que é verdade, o que é mentira. É a gente poder melhorar o funcionamento das plataformas, é nessa direção que a gente precisa ir. E é preciso ter algum órgão regulador no Brasil? Qual é a avaliação que você faz sobre isso e o governo? Nós não acreditamos que qualquer órgão deva se debruçar sobre conteúdos individuais, sobre, fulano postou isso não deveria ser função do governo. O governo, no que for assunto dele, o governo faz questão de desmentir publicamente. Essa semana a gente viu, o governo inclusive lançou um site para isso, para trabalhar em desmentidos, e quem quiser ir lá e entender sobre questões, às vezes desinformação do governo, tem essa informação.
mas nós achamos que para esse funcionamento das plataformas aí funcionar, né, quer dizer, para esse regramento novo das plataformas funcionar, nós vamos precisar de mecanismos de supervisão, mas independentes, autônomos, com uma lógica de supervisão sobre os sistemas, né, das plataformas e não numa discussão específica de conteúdo. Seria uma agência, tipo uma agência? O formato acho que a gente precisa discutir. O principal é entender que o governo não vê como positivo um órgão regulador que se debruce sobre conteúdos das pessoas. O governo vê essa necessidade de ter uma entidade autônoma, independente, mais leve, que possa, de fato, olhar para essas regras que as plataformas terão que seguir. É nessa direção que a gente aposta. João, para não ter risco, até na hora que a gente vai escrever, né, a leitura que a gente, pelo menos eu conversando aqui, dá um entendimento de que no final das contas seria sim uma espécie de agência reguladora, com um foco muito específico da forma que você está explicando. Mas o termo correto para eu usar seria, nesse entendimento, órgão regulador, comitê? Não, a gente está chamando de uma entidade autônoma. Entidade autônoma de supervisão. De supervisão das obrigações das plataformas digitais. Isso. E eu faço essa pergunta, inclusive já caminhando aqui para concluir, porque recentemente, né, teve uma polêmica em torno da criação de um órgão dentro da AGU, que a oposição, por exemplo, reagiu dizendo que seria o Ministério da Verdade do governo Lula, porque era justamente para poder desmontar informações que não tivessem com um conteúdo considerado verdadeiro da parte do governo. Esse órgão, então, tem que continuar existindo esse outro mecanismo de supervisão, de que forma que eles dois se complementam ou um torna o outro desnecessário? Não, eu acho que assim, não tem... o órgão da AGU, na verdade, ele não tem nenhuma atribuição nova, ele tem uma especificação de uma atribuição, que é atuar quando há desinformação contra políticas públicas. O que é atuar? Isso precisa ficar muito claro. Tem nada de Ministério da Verdade, isso é uma bobagem. É você dizer o seguinte, olha, nós estamos vendo uma questão grave aqui sobre um elemento de saúde pública. Nós vamos tentar entender de onde isso está vindo, levar esses temas à justiça. A justiça vai ter que dizer se isso é um problema ou não. O que a gente não pode ter é desinformação num volume absurdo sobre políticas que são importantes para o cidadão. Políticas de saúde, o censo, políticas de educação, sobre o Bolsa Família. A gente viu o pânico das pessoas com o negócio de banco, de não sei o quê. Quer dizer, tudo isso é prejudicial. Então você precisa ter alguém que vai levar esses temas à justiça quando houver a identificação de que é uma coisa realmente grave, com potencial lesivo gigantesco. Ele não faz nenhuma avaliação por si, ele leva o tema à justiça e fala, estamos preocupados com isso aqui, justiça, avalie, porque isso aqui, na nosso ponto de vista, é desinformação contra a política pública. Acho que é uma obrigação do governo proteger o direito do cidadão. João, e fala para a gente um pouquinho a respeito dessa campanha do governo para o combate da desinformação. Olha só, para nós essa campanha se dá por dois motivos. Primeiro, porque a gente acha que campanhas educativas ajudam sempre, né? A ideia de que você lembrar as pessoas que não pode jogar lixo na rua, não pode virar num lugar proibido, tudo isso é chave, a gente sabe como essas coisas elas precisam ser nos lembradas dia a dia. Então, não compartilhar antes de checar, toda a discussão de um cuidado que as pessoas precisam ter, porque fake news causa dano, causa impacto, afeta vidas, né? Então, isso tudo é muito problemático. A segunda questão é que o governo lançou um site justamente para reunir as informações sobre desinformação que afeta as questões de políticas públicas. O governo quer apresentar as suas respostas, né, o seu ponto de vista, justamente para as pessoas poderem saber, putz, ouvi aqui que, sei lá, o INSS vai fazer não sei o quê, é verdade? Então, as agências de checagem, elas têm um papel fundamental e elas já têm feito isso, mas também cabe ao governo, no seu lugar, não fazer checagem de fatos, mas dar a informação correta sobre esse tema, né? Algo que não tem a ver com especificamente uma checagem de verdade ou mentira, mas tem como dizer assim, não, olha isso aqui o que está acontecendo na real é A, B e C. Então esse site do Brasil contra a Fake aí
nesse sentido, nessa direção. João, então dá para a gente aí o site ou o caminho para chegar nesse site para saber as pessoas que estão acompanhando a gente como se informar melhor e também ajudar nesse combate à desinformação. Tá bom, então em relação às questões, né, de políticas do governo, se você quiser entender se o governo tem algo a dizer sobre alguma coisa que você acha que é desinformação em relação a políticas do governo, é só entrar no site da SECOM do governo ou procurar Brasil contra Fake no buscador e você vai chegar. João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima. Eu que agradeço, Rosana. Até a próxima. Tchau, tchau.